Bom dia. Antes de eu falar, vou começar por introduzir assim. La bioterapia nutrizionale è un metodo che utilizza l'alimento nelle sue componenti farmacologiche, utilizza le associazioni alimentari nelle quali sono comprese le modalità di preparazione importantissime per effettuare un vero e proprio atto terapeutico. Então, muito buonasera. O meu nome é Ana Moreira, eu sou médica e hoje vamos fazer uma palestra sobre bionutrição. E, portanto, convidei o Dr. Cláudio Pulcini, que é médico cirurgião há 22 anos, trabalha dentro da área da homeopatia e da bionutrição e também trabalha com a biorressonância, especificamente o aparelho Mora, que segue os princípios alemães do Dr. Vogt. Cláudio, grazie. Prego. Nós combinámos que ele fala português e eu ia falar alemão, portanto, vamos lá ver como é que isto vai correr. Então, dentro disto que estamos a falar, hoje vimos falar exatamente de bionutrição e a bioterapia nutricional ou a bionutrição é realmente um método, pode-se considerar um estilo de vida, no sentido que não é propriamente uma dieta, mas sim é uma aprendizagem sobre as formas de combinar os alimentos propriamente ditos, como vocês viram que eu li em italiano. Então, Cláudio, quer explicar? Do que eu já expliquei, okay. Vá. Allora, la bioterapia nutrizionale è questa metodica che usa l'alimento come se fosse un medicamento. Pertanto, cada alimento tem una sua parte farmacologica. Terapêutica, portanto. Terapêutica. Portanto, os alimentos são usados propriamente ditos como terapias ou do ponto de vista terapêutico. Exatamente. E esta metódica utilizza associação alimentares combinando alimentos un contro per ottenere un effetto terapeutico. È importantissimo também, oltre che a presenza di sostanze d'alimento, è importante la metodologia di preparação. Ok. Portanto, a ideia do que queremos transmitir hoje é dar alguns exemplos de como se devem preparar os alimentos e como se devem combinar os alimentos para obtermos alguns benefícios terapêuticos. Exatamente. Está correto? Exatamente. Por este direito, senão. Ok. Então, portanto, neste sentido, não só é importante a combinação dos alimentos, propriamente dita, Exato. Mas também a própria preparação do alimento, correto? A preparação e depois a combinação. A combinação e a preparação. E a preparação. Isso, ok. Então, vamos ver se eu leio mais um bocadinho do italiano. Sì, vai. Vamos. L'alimento viene considerato non solo per suo contenuto, sì, ou seja, não só pelo seu conteúdo propriamente dito, esatto, ma per la biodisponibilità della sostanza contenuta nell'alimento. Portanto, a biodisponibilidade das substâncias que contém no alimento conta como, terapeuticamente falando, uma ação, vai ter uma ação em cada pessoa. Esattamente, ma per esempio, facciamo un esempio per dimostrare questa palavras che tu lesti. Se io tenho dois elementos che tenham ferro, tipo spinafra e tipo una endivia belga. Portanto, uma endívia e espinafra. E spinafra. A biodisponibilidade di ferro che tenham questi due alimentos sono differenti. Spinafra tem una biodisponibilidade minore di endivia. O, per esempio, di lentilhas, che tem ferro. Portanto, quando io vou... Portanto, estamos a falar, por exemplo, num caso de um paciente com uma anemia,
que precise de ferro. Esatto. O que estás a dizer é que existem alimentos com maior biodisponibilidade de ferro e, portanto, a forma como se combinam também vai interferir terapeuticamente para o doente melhorar da anemia. Esatto. Ma depois a disponibilidade é também um alimento tem uma maior quantidade. Não... Espera, porque já fiz as neiras aqui. Ai, meu Deus. Ai, bom. Tem sempre que me acontecer qualquer coisa, então tinha feito o direto no Instagram, no meu Instagram privado, e agora sim penso que estamos... Obrigada, Ivone, querida, por estares aí atenta. Bom, então hoje estamos a falar de bionutrição e, portanto, estávamos a dar o exemplo dos espinafres e do ferro e da endívia, certo? Sim. Também espinafres têm uma quantidade maior de ferro, ma a sua biodisponibilidade é minore de outra. Ok. Portanto, no final... É importante comermos alimentos, neste caso temos uma anemia que é ferropénica, portanto em que temos baixo ferro. Exato. Alimentos, embora que com menos ferro por miligrama de alimento, Exato, mas com mais biodisponibilidade. Com mais biodisponibilidade. Okay. E questo é importantíssimo. Muito bem. E, portanto, o que é que eu vou ler agora a seguir? É que hoje temos aqui uma aula em italiano. Além da bionutrição, eu estou a ler em italiano. Portanto, le associazioni sono finalizzate nel rispetto della Costituzione del paziente. Ou seja, aqui também a associação dos alimentos são tidas em conta para... Da Constituição. Da Constituição do próprio paciente. Do próprio paciente. Então, vamos explicar um bocadinho isso aos nossos queridos ouvintes. Nós somos todos diferentes. Somos todos diferentes. Não somos iguais. Está aqui é mais alto, aqui é mais baixo, aqui é mais gordo, aqui é mais magro. Allora, quando fazemos um tipo de alimentação, questo particolare come esta, temos de ter em consideração a estrutura física. Ok. E também a estrutura mental. A estrutura mental do próprio paciente. E a própria estrutura endócrina, certo? Exato. Se o paciente tem mais gordura no braço, nas coxas, na barriga, portanto, isso também vai entrar em linha de conta sobre os alimentos que devemos privilegiar nesta dieta. Per esempio, fazemos sempre esempio. Per esempio. Un addensamento di gordura na zona dei fianchi. Ou seja, aquilo que ninguém quer, que ele está a falar, termos gordura na zona das ancas ou das coxas. Coxas externas, però. Esta è una zona, per esempio, tipica del fígado. Quindi, então quando nós temos uma sobrecarga de gordura na zona da coxa propriamente dita, significa que, mesmo sem fazer exames, nós entendemos que o paciente tem uma sobrecarga do fígado. É importante realçar aqui que quando se fala de uma sobrecarga, neste sentido, estamos a falar de uma sobrecarga funcional. O que é que isto significa? Significa que eu posso ter um exame de fígado, uma analítica sanguínea em relação ao fígado perfeitamente normal, mas ter uma sobrecarga funcional, correto? Exato. Parlei bem? Sim. Parlei. Perfeito. Porque muitas vezes, quando dizemos que existe uma sobrecarga de algum órgão, faz alguma confusão ao paciente que está numa consulta de medicina integrativa, exatamente porque nos vão dizer que as análises sanguíneas estavam bem, que fez uma ecografia que estava bem, mas aqui estamos a falar numa sobrecarga que é funcional, portanto, não é uma lesão celular ainda propriamente dito, é uma lesão da matriz extracelular, daquilo que se chama o tecido conjuntivo propriamente dito, e esta sobrecarga funcional é que nos vai indicar que a pessoa tem um determinado problema naquele órgão. Portanto, quando estamos a falar de uma sobrecarga das coxas, e agora estamos a aproximar-nos do verão, e ninguém quer ter gordura na zona das ancas, então nesse aspecto devemos explicar ao paciente que é um sinal de uma sobrecarga hepática. E se for, por exemplo, uma gordura na zona das coxas internamente? Na zona das coxas interna
e un seno, come si dice un seno? Umas un mamas. peito, masmas abbondante e um sobrecargo de urins. Do rim. Então, meninas, se têm as mamas grandes e gordura no meio das coxas, já sabemos que tem uma sobrecarga E também renal. outro signo é do rim. são glúten Glúteos. pequeno. Rabo pequeno. Rabo pequeno, mamas grandes e gordura no meio das pernas é rim. Exato. Portanto, se identificam com isto, significa que temos que privilegiar a drenagem renal e também a emoção do rim, correto? Exatamente. Hoje não vamos falar disto, mas é um tema que eu amo particularmente, que tem a ver com cada órgão tem associado a uma determinada emoção, do ponto de vista da medicina tradicional chinesa, e, portanto, muitas vezes não estamos particularmente, as pessoas dizem, mas eu bebo água, ou então, mas eu não bebo álcool, como é que eu tenho uma sobrecarga do fígado? É importante entender que a emoção que está associada a este órgão, se estiver bloqueada, ou se pelo contrário estiver demasiado, como é que eu hei de dizer, a ser demasiado utilizada, por exemplo, o medo, certo? Sim, quando temos o medo é típico de urins. Do rim. Então, se temos uma pessoa muito preocupada com algo porque tem medo de qualquer coisa, de perder o emprego, de perder a mulher, de perder os amigos, de perder a casa, o medo do desconhecido, o medo do futuro, então há pacientes tipicamente medrosos do ponto de vista da constituição, então nós sabemos que esta pessoa pode ter uma sobrecarga do rim, do ponto de vista da medicina tradicional chinesa. Ou também uma perda exagerada de energia. Não temos a nossa energia ancestral que está no rins. Porque o rim tem a ver com, também, se vamos associar, por exemplo, com a medicina ayurvédica, tem a ver com a energia ancestral, ou seja, a nossa energia básica propriamente dita, aquilo que nós trazemos connosco, e a energia ancestral também está associada com o rim e, portanto, pode ser uma pessoa que se queixe, que está cronicamente cansada, com dificuldade em adormecer, etc. E nós sabemos então que esta pessoa tem ali um problema no rim. E, portanto, já falamos na parte interna da coxa, na parte externa e agora a barriga. Abdômen. Abdômen é a parte do pâncreas. Pâncreas, meus amigos. É a zona de açúcar. Açúcar. É a zona de doces. Dos doces. Onde se vai acumular é aqui, na barriga. Não só doces, mas quando estamos a falar de açúcar também podemos falar de hidratos de carbono refinados, certo? Sim. Então explica um bocadinho melhor o que são os hidratos de carbono refinados e a associação com abdômen com gordura. Dunque, idrato di carbonio è quello che costituisce também a massa, che costituisce os bolos, os doces. Sono idratos di carbonio a lento rilascio. De absorção lenta. Eu sei falar italiano. Deve solucionare. Ok, esattamente. Perché non è só a componente de açúcar, mas tem outros componentes. Portanto, o rilascio Portanto, o que tu estás a dizer é que existem hidratos de carbono de absorção lenta, portanto, quando nós comemos, vão para o sangue de uma forma lenta. E isso é importante porque não vai dar uma sobrecarga ao pâncreas, correto? Portanto, não vai dar um pico de glicose, que será o açúcar no sangue muito rápido, e depois seria uma descida muito rápida. Isto é uma coisa muito importante. E existem os hidratos de carbono de absorção rápida. Quais são estes? É açúcar, quello raffinato. Açúcar branco. Açúcar branco. Açúcar branco. E tudo o que tem açúcar branco. Exato. Ou seja, bolachas, bolos, doces, gelados. Sim, mas quando a bolachas, por exemplo, é junta com ovo, farinha, fa um tipo de alimento que é mais Então, portanto, podemos dizer a quem nos está a ouvir que se fizerem as bolachas em casa e juntarem uns ingredientes melhores, a absorção do açúcar vai ser mais lenta e, portanto, não nos vai fazer tão mal. Não. E, portanto, não vai fazer inchar a barriga. Não. Correto? Claramente, se tende a comer uma certa quantidade. Poucas bolachas. Não é que pode... Poucas bolachas. Ok. Então, só para as pessoas perceberem, e para recapitular, o abdômen com gordura tem a ver com o pâncreas, propriamente dito, e tem a ver com a absorção. E que sentimento ou que emoção está associado ao pâncreas? O pâncreas é um tipo... obsessivo.
pensamento reflexivo também. Reflexivo. Ou seja, são aquelas pessoas que estão a pensar muito. Exato. Quase ninguém pensa muito, portanto, quase ninguém tem sobrecarga de pâncreas. Correto? Infelizmente, como sabem, todos nós estamos a pensar cada vez mais, a preocupar-nos cada vez mais. Este pensamento é um pensamento de muita reflexão, quase obsessivo sobre um tema. Eu penso e vou pelo ângulo da esquerda, pelo ângulo da direita, e, portanto, esta é a sobrecarga do pâncreas propriamente dito. Ok. E depois, questa ultima, una zona, che è questa perto daqui. Perto do cachaço. Aqui, se não sei como do se chama pescoço. esta zona. Exatamente. É uma zona surrenal. Dos suprarrenais. Muito bem. Portanto, quem tem tendência a ter gordura na zona do cachaço, como se diz em português, na nuca, propriamente dito, tem a ver com uma sobrecarga de um órgão que fica em cima do rim, que se chamam as glândulas suprarrenais, e estas glândulas também têm a ver com a energia ancestral, correto? Tem a ver com todo o sistema nervoso simpático, portanto, quando nós temos stress, estamos a ativar muito estas glândulas e portanto, vamos ter tendência a acumular a gordura aqui. Ali e tem a parte inferior do corpo que invece é fininha, em contraste com a parte superior. Ok. Então, quando tem mais gordura na parte de cima e menos gordura na parte de baixo, temos a tendência a pensar, vamos pensar que é um diagnóstico indireto de uma sobrecarga das glândulas suprarrenais. Sim. E, portanto, já estamos a misturar os assuntos todos, como sempre, mas não importa. Portanto, agora vamos dar exemplos. Se calhar podias dar um exemplo, porque temos aqui para conversar sobre a utilização dos alimentos nas várias patologias, mas para concluir este assunto, podemos dizer algo que seja interessante para as pessoas que se identifiquem com isto. Por exemplo, quem tem tendência a ter gordura aqui e ter o corpo fino, portanto, tem uma sobrecarga das suprarrenais, o que é que tu aconselhavas a comer? É o sujeito, é a pessoa mais difícil de tratar. Ok, é a pessoa mais difícil, portanto, se estiverem nestas condições, marcam consulta, não se fala mais nisso. Não, ok, não está resolvido. Uma coisa que não tende a comer é tudo hidrato de carbono. Tipo massa, pão, etc. Não podem comer hidratos de carbono, esparguete, pão, bolachas e com isso esperemos que se ajude. Ok. E a tendência a ter na barriga especificamente, portanto, uma sobrecarga de pâncreas, o que é que tu ajuda? O que é que podemos ajudar? Allora, qui temos de estimular ou diretamente ou indiretamente o metabolismo da pessoa, in modo que vá a consumar açúcar. Ok. No? E não se vai Portanto, quer dizer que estas pessoas têm tendência a um metabolismo mais lento, digamos assim. Digamos assim. E como é que podemos estimular isto, assim, allora, para quem não está podemos estimularlo attraverso una stimolação do fígado. Estimular o fígado. Ou indiretamente estimular a tiroide. Ou a tiroide. Que vai a fazer trabalhar o fígado. Que vai trabalhar o fígado. Precisa de açúcar para trabalhar, certo. E quindi tira açúcar. E vai buscar o açúcar à gordura abdominal, digamos assim, aos adipócitos, ok? E fica tudo feliz e contente. Ok, e então como é que nós podemos estimular o fígado nesta perspectiva, sem ser beber uns copos? Não vamos falar em beber copos, portanto, como é que podemos estimular o fígado? Que alimentos é que tu aconselhavas? Ou que preparação de alimentos? Porque, como dissemos, os alimentos e a preparação dos alimentos são importantes nesta filosofia que é a bionutrição. Explica. Allora, chi è che stimola o fígado? São ovos. Ovos que é? Fritos, calfados, cozidos? Em geral, é sempre ovos. Então, vamos falar de ovos biológicos, portanto, são chamados ovos de galinhas saudáveis, galinhas felizes, são as galinhas que não são galinhas de aviário, ou seja, são ovos de galinhas que correm, que se mexem, que andam no campo, na quinta e nunca ovos de aviário. Ok? Quanto a isto, acho que estamos... Allora, in generale, ovo stimola o fígado. Ok. Agora, a máxima stimolação è data da ovo cozido. Ovo cozido. Questa è la massima, ma ovo cozido è o mais indigerível. Ai, meu Deus, ok. Portanto, quando vou fazer uma stimolação, temos de haver características de
com o paciente. Se tu tens um paciente que tem um sobrecargo de fígado, o fígado não está a trabalhar bem, é preguiçoso a vesícula biliar, Preguiçoso. tu não pode dar Não posso... um estímulo muito forte, porque senão vai bloquear-lhe tutto o fígado. Ok. Allora, vai a usar ovo na sua forma mais simples. Que é o quê? Que pode ser um ovo escalfado, Ovo escalfado, um ovo à coque, um ovo à coque, um ovo a vapor, um ovo a vapor. l'ovo cru direttamente, ma chi gosta di quello. Ah, eu não. E questo è. Depois passi a ovo frito. Depois, ou seja, mexido. quando já temos um bocadinho o fígado e a vesícula a trabalhar melhor, podemos fazer então o ovo frito. Sim. O ovo frito, quando dizemos ovo frito aqui neste caso, com um azeite virgem. Sim, per sempre. Ou óleo de coco, por exemplo. Pode ser, ma tende a avere, perché sta... Vabbè, está bem, eu estou a confundir já tudo. Então, esqueçam o óleo de coco, neste caso vamos falar em azeite. Sim, tá azeite virgem. Para não confundir, azeite virgem, extra virgem, ok? Bom, então estamos a falar de estimular o fígado com o ovo e mais um exemplo, 2 ou 3 exemplos. Depois, qual é que estimula? É um subfrito, ossia uma verdura salteada. Portanto, se fizermos umas verduras salteadas, quando tu dizes salteadas, com pouco azeite. Com um pouco de azeite, alho, insomma, quello che è, ma quella modalidade de cozidura já vai estimular o fígado. Portanto, a própria cozedura, deste caso de fazermos umas verduras salteadas em azeite, em pouco azeite, também azeite extra virgem, vai dar um estímulo hepático. Um pequeno estímulo hepático. Não é muito grande. Depois, há também uma carne, um peixe na sartén, pode estimular. Quello que estimula mais é a gordura. A gordura. Pertanto, se eu faço um ovo frito, é a estimulação de ovo mais a gordura de azeite. Do azeite, ok. E neste caso específico, em que queremos aumentar o metabolismo do fígado, porque pressupomos que está bloqueado pela gordura abdominal, então podemos fazer um ovo frito, por exemplo. Mas tende a ser sempre bem a funcionalidade do fígado. Ok. Portanto, comecem primeiro pelo ovo cozido, o ovo escalfado, o ovo a vapor e depois é que passam para o ovo frito, correto? Exato. Ok. E que mais? Podias-nos dizer mais, assim, portanto, a carne e o peixe já falaste. Indiretamente pela tiroide. Com a tiroide, portanto, chi è che stimola a tiroide? Portanto, a tiroide é uma glândula endócrina que fica situada no pescoço, do ponto de vista da medicina ayurvédica tem a ver com o quinto chakra, portanto vai ter a ver também com a nossa emoção, que tem a ver com a criatividade, já não com a criatividade dos filhos, que esse é o segundo chakra, porque o segundo chakra e o quinto chakra, o meu segundo fica aqui debaixo, vocês não estão a ver. Meus ovários. E, portanto, tem a ver com a nossa criatividade, já não dos filhos, mas a criatividade dos projetos e daquilo que nós fazemos na nossa vida. Ok. E, portanto, como é que tu achas que podemos então ajudar? Por exemplo, chi è che estimula mais a tiroide? É o iodio. O iodo. O iodo. O iodo si incontra no peixe. No peixe. Portanto, no peixe de mar. No peixe de mar. Não peixe da aquicultura. Claro. Portanto, se forem comprar peixe da aquicultura, bebam água. Ou também peixe de água doce. Sim, mas o peixe que é de água doce, ok. Mas o peixe que for, digamos, de elevamento, de aviário, peixe de aviário, não compram. Correto? Ok. E que peixe então tu aconselhavas? O peixe que tem mais iodo? Por exemplo, bacalhau, atum, salmão. Salmão. Tenha uma dourada. Este peixe... Cavala? De meia, como se diz? De meia... talho. Sim. O tamanho do peixe deve ser médio, exatamente porque aqui remete-nos para os metais pesados, correto? Ou seja, os peixes de maior porte, às vezes quem tem famílias grandes tem tendência a comprar um peixe maior para dar para toda a família. Aqui aconselhamos a comprar um peixe menor, ou 2 peixes neste caso, exatamente porque o peixe de maior porte já tem mais metais pesados e não é isso que nós queremos, ok? Correto. Então, portanto,
a tiroide, precisamos de iodo e o iodo encontra-se nestes peixes que tu acabaste de falar. Depois, dipende da come tu vai a cozinhar um peixe. Se fai no forno, se fai in crosta di sal, se fai na sartén, se vai fazer uma fritura. Uma fritura, ok. Allora, então vá, para estimular a tiroide, o que é que achas que podemos aconselhar no caso específico da gordura abdominal que estamos a falar? Podemos usar um peixe no forno, um peixe grelhado. Grelhado no forno, portanto, sem azeite, queres tu dizer? Sim, sem azeite. Sem azeite, grelhado, sim. Grelhado e que temperatura estamos a falar? A temperatura de cozedura. 200 graus, 220 graus, porque não estamos a pôr azeite. Exato. Ok. Depois pode fazer em crosta de sal. A crosta de sal mantém todos os elementos do peixe. Então, passem a ser uns chefes gourmet, sabem que o Dr. Cláudio é um excelente chefe, ok? Se nunca provaram dos alimentos do Dr. Cláudio, vamos convencê-lo a não ceder ao restaurante, porque ele é um chefe excelente. Então, Cláudio, o que estás a dizer é que as pessoas façam o peixe ao sal, o chamado peixe ao sal. O peixe ao sal, em crosta de sal. Em crosta de sal, ok. Depois, se fazemos um peixe frito, sim. oltre in aggiunta de iodio, temos a fritura. Ok, portanto, temos aqui a gordura que é do azeite, que vai quando fazemos um peixe frito. Isto é o oposto daquilo que eu digo, mas eu estou calma aqui a aceitar. Precisamos de ouvir coisas novas. Vamos lá. Portanto, Cláudio, podemos deixar os pacientes comer peixe frito? Peixe frito, mas sempre tem de haver uma boa funcionalidade do fígado. Ok. Primeiro tem que se assegurar que o fígado esteja em condições e depois podemos estimular a tiroide através de um peixe frito, se tivermos o fígado a funcionar. Muito bem. Ok, então agora vamos passar ao próximo ponto que eu tenho aqui, que tem a ver com o material que usamos para cozinhar. Exato. Então, por exemplo, antigamente usávamos o cobre. Acho que tenho para lá ainda umas panelas de cobre. O cobre tinha esta facilidade, porque era fácil cozer. Fácil da cozedura. Expande muito bem o calor. A liga metálica expande o calor, ok. Portanto, façam o favor de comprar umas panelas de cobre. Agora não se usa quase mais. Mas vão à feira. Na feira há panelas de cobre. E depois o ferro. O ferro era outra antiga material. Nem dá agora, quem tem placas de indução não dá ferro, mas pronto. Não dá. E o ferro era importante? Era importante em caso de anemia. Em caso de anemia. Que cozinhava dentro uma panela de ferro, podia usufruir do ferro da panela mesma. Certo, ou seja, o próprio ferro do material ia para o alimento. Isto seria bom em alguns casos. Ok. Depois temos as panelas de alumínio, por exemplo, ou as frigideiras, que é o que nós hoje em dia quase utilizamos. De alumínio, por exemplo, é ótima para cozinhar porque mesmo expande o calor em modo rápido e uniforme. E uniforme, portanto, tudo bem. Depois o vidro. Só que cobre e alumínio não pode ficar dentro deste panelas o alimento, porque depois se vai a emprenhar de alumínio e de cobre. Ok. Ouviram este conselho? Portanto, se cozinharem com panelas de cobre ou alumínio, temos que retirar no fim da cozedura, correto? E depois temos o vidro, que é interessante para cozinhar, mas não tem nenhuma o vidro particularidade. Não tem nenhuma contraindicação. Contraindicação. E as panelas que usamos antiaderentes, o que é que tu achas? Allora, antes quella de aço, que usamos muito frequentemente, de aço inoxidável. Lì temos rilascio un poco di Crômio. Crômio, porque quando se vai cozinhar com a panela de aço, vem deixado um bocado de crômio. Ok. Então quer dizer, o que tu estás a dizer é que, consoante aquilo que nós gostaríamos de obter, podemos comprar umas panelas ou uns tachos com esses elementos. Exato. Interessante, não é? Muito bem. E as panelas e as frigideiras que são antiaderentes? Antiaderente. Aqui estamos a... Um problema é quando a panela antiaderente
se incomincia a, come si dice? A ter riscos. Riscos. E quella patina che è l'isolante, certo, può ficar come un elemento, anche anticamente si diceva che era mau. favorire o tumor. Ok. Bom, agora então cuidado com as panelas antiaderentes, não as risquem. Quando velha, deitem fora, não sejam forretas e comprem novas. Exatamente. Correto? Ok. E poi c'è a terracotta, a famosa terracotta che agora antiga, já não se arranja, nunca vi, mas è ottima per una cositura lenta, per esempio se facevano fagiao dentro, se facevano legumes. Ouviram? Estão a aprender? Muito bem. Então agora tínhamos aqui algumas questões, por exemplo, já demos o exemplo do excesso de peso e da gordura, o que é que poderíamos fazer, mas temos, por exemplo, aqui umas perguntas que nos fizeram em relação, por exemplo, a uma gastrite, uma pessoa que tenha um problema de refluxo, uma pessoa que tenha um problema de estômago, que tenha dificuldade da digestão, o que é que nós podemos aconselhar? Allora, innanzitutto, quando temos problemas de estômago, de reflusso, e gastrite, temos succhi gastrici, come si dice? Succo gastrico. O succo gastrico dello stomaco non tende a essere diluito. Pertanto, tutto quello che contiene acqua certo, va a diluire o succo gastrico e a digestão fica inferiore, fica com mais dificuldade. Portanto, o que estás a dizer é que os pacientes com estes problemas gástricos têm que ter cuidado para não diluir o ácido clorídrico do estômago. Exato. E por isto, e é um dos motivos pelos quais a digestão se faz mais difícil. Por exemplo, uma salada que tem muita água não é indicada. Certo. Beber água à refeição, por exemplo. Pouca água à refeição ou nenhuma. Ou nenhuma. Eu não bebo água à refeição. Mas como é que podemos... E temos de dar alimentos secos. Alimentos secos. Que vão absorver o succo gástrico. Ok. Portanto, vai a escolher uma verdura que contém menos água. Menos água. Portanto, verduras... Per mia esperienza, almeno che normalmente faccio comer o funcho. Funcho. Perché è lenitivo per la mucosa. È cicatrizante da mucosa gastrica. O come si chiama? Courgette. Che tem uma ação lenitiva. Uma ação reparadora da mucosa. Ok, tem muito potássio. Feijão verde. Mesmo potássio. E endívia belga. Muito bem. Estes são os exemplos quando estamos a falar de um refluxo ou de uma gastrite, como nós já dissemos, para ter algum cuidado por causa do excesso de ácido no estômago. E, por exemplo, uma pessoa que tem problemas de intestino com obstipação. Sabemos que, ou melhor, informamos que o trânsito intestinal deve funcionar diariamente, entre 1 a 2 vezes por dia, as fezes devem ser moldadas, sem cheiro, e quando se limpa o chamado rabo, ou mucosa anal, tecnicamente falando, o papel quase não devia ficar sujo. Sei que vão dizer que eu sou louca a falar estas coisas, mas quero lá saber, é porque não sabem, porque um paciente que diz que o intestino funciona bem e quando se pergunta quantas vezes funciona, diz que funciona 3 em 3 dias, só porque está assim desde a infância. Então, temos que ter cuidado, perceber que o intestino tem que funcionar diariamente, 1 a 2 vezes por dia, não deve dar dor e devemos ter a sensação de esvaziamento quando se evacua, devemos evacuar em jejum, ou melhor, não deveríamos comer antes de evacuar. Então, quem só vai evacuar à noite, meus amigos, só deviam comer depois de evacuar. Aguentem o dia todo até cagar e só depois é que comam. Bom, ainda não tinha dito nenhuma asneira. Vá bem. Então, na obstipação, sabemos que é uma coisa um bocadinho mais complicada, mas vamos tentar dar 2 ou 3... Mas também aqui temos de ver como é o paciente que temos em frente. Ora, portanto, sempre muito importante a personalidade da pessoa e a constituição física. O seu estilo de vida, como é, etc.
ma quando è obstipação, generalmente è un fegato che sta in difficoltà e a sua vesícula biliare che è preguiçosa. E questo dà fezes secas, forma un tappo, come si dice un tappo? Um tampão, sim. Tampão, ou fezes caprine. Fezes de cabra. De cabra. Portanto, bolinhas de azeitona. Exatamente. Então, quando cagam bolinhas de azeitona, já sabem que o fígado, o fígado está com metabolismo lento e a vesícula biliar está preguiçosa. Exatamente. Correto? Muito bem. E depois, associado a isto, alguma vez tem o paciente que tem hemorroide. Hemorroides, claro, exatamente pela explicação de que o fígado já é um fígado sobrecarregado, então o paciente pode ter hemorroides, pode ter varizes, pode ter cansaço nas pernas, no músculo nogêmeo, que tem a ver com a dificuldade, dificuldade na drenagem venosa, e um cansaço generalizado é muito típico então de uma sobrecarga hepática. Mal da cabeça, alguma vez. Mal da cabeça, então estamos todos mal do fígado. Explica o que queres dizer com isso, mal da cabeça. É um mal da cabeça. Dificuldade de quê? De concentração? De memória? Não, também dor. Dor de cabeça. Desfaleias. Dor. Malada da cabeça. Sim. Bem, ok. Não é que é maluco. Não é maluco, ok. Então, dor de cabeça, de uma forma geral, sim, nós isso sabemos que tem a ver com o fígado e com a vesícula biliar. Ok. Então, voltamos à obstipação. O que é que tu achas que podemos dar? Além de beber água, que isso já muitos pacientes fazem, beber água em jejum, água morna em jejum, água durante o dia. Relembramos que entre 1 a 1,5 litros de água por dia, também não mais do que isso. Hoje em dia já nos começam a chegar pessoas que bebem 2 e 3 litros de água por dia. Eu pessoalmente não sou a favor e tu diz que não. Também eu não. Senão não estamos de acordo em nada. Também eu não. Ele também não, eu também não, portanto já somos dois. E então... Explico perché. Explica. Perché beber 2, 3 litros d'acqua. Ou seja, água em excesso. Sì, durante o dia. È come mandare urine no ginásio per 24 ore. Ele continuamente va no ginásio. Agora, enfraquecer. Allora, vai a fazer tu 24 ore de ginásio cada dia. Como vai a ficar depois? Allora, urine tende a trabalhar, mas tende a descansar. Isso. Portanto, 1 litro, 1,5 litros para um adulto médio. Durante o dia. Ok. E que mais podemos dizer em caso de obstipação? Então, que seja uma obstipação crónica, difícil. Por exemplo, cogumelos. Cogumelos, por exemplo, é um alimento que tem muitas fibras. Certo. Portanto, comer cogumelos significa produzir muitas fibras que ajudam o intestino. Comerem cogumelos. Una differenza, per esempio, berinjela tem um efeito per mandare de corpo, per mandare a casa de banho. Para fazer cagar. Sim. Berinjela. Bem, berinjela como? Cozida? Pode fazer na sartén, salteada. Salteada com azeite biológico, extra virgem. Sim. Pouco. Pode fazer no forno, grelhada. A berinjela grelhada. Temperada. Ok. E queste sono le forme, mangiamo. Ok. Muito bem. Depois, per esempio, o couve lombardo. Couve lombarda. Couve lombarda è outra verdura que manda cagar. Só que tende a fazer. Tende a ser fervida um pouco, que tende a ficar ainda crocante. Certo. E depois ser salteada na sartén com azeite, alho e... Muito bem. Ouviram? Então vá. Courgette tem efeito oposto. Então, não comer courgette se quiserem cagar. Correto? Ok. Muito bem. E então, vamos lá ver. Nós agora vamos falar de algumas coisas que sejam um bocadinho diferentes. Podermos ajudar as pessoas nesta palestra. Por exemplo, comermos espelta, comermos camute, ou seja, cereais que não seja o trigo propriamente dito, como estamos habituados, a ir à padaria comprar um pão normal, ok? Mas comer cereais de outra proveniência. Sim. Eu quero falar um bocado sul trigo.
Sobre o trigo. O trigo Vamos falar sobre o trigo. è stato demonizzato, come si dice? Demônio. O trigo é um demônio. Ma não é assim. Nós crescemos no passado com o trigo, não? Certo. Allora, há 10.000 anos que comemos trigo, que foi quando surgiu o trigo. Agora, perché o trigo faz mal? Quasi sempre faz mal. Perché o trigo è importato. E o trigo importato viaggia su barcos. Em barcos? Sì, perché se vem da América Latina, certo. Tende a fazer un viaggio di un mese. Facendo un viaggio di un mese, viene trattato con antifungicos, antifungico, eccetera, con sostanze che vanno a impregnare certo, o trigo. Certo. Pertanto, quando tu vai depois a moer o trigo, non vai a comer trigo, vai a comer trigo mais toda a porcaria. Okay. Então, portanto, podemos dizer que se comprarmos um trigo biológico, aqui em Portugal existem produtores de trigo nacional, biológico, e moermos o grão de trigo, não podemos comer trigo. Ouviram? Compraram no outro dia, comprei um moinho, emprestaram-me um moinho para experimentar, ainda não comprei, e agora estamos a moer cá em casa os grãos e a fazer farinha disso e com isso fazer o pão. Também, outra coisa... Estou a ficar top. Não, é especial. Vamos a tratar também do leite, não? Queres falar do leite? Do leite. Ai, não. Por que o leite faz mal? Não, é só para dizer... Por causa da vaca. Toda a gente sabe que a culpa é da vaca, sempre. Mas não é só e do boi. Não é só da vaca. A parte que é do contadino, porque é ele que dá a comer a vaca. Certo. Mas o problema nasce depois. Quando vão a tirar o leite nas várias fattorias, que vão fazer? Vão a misturar. Todos latos que ele vão apanhar. Allora, tu pode dar um alimento bom. Certo. Outro pode dar porcaria. Outro dar... Claro, mas nós não temos uma vaca no quintal. Mas é aquilo que temos a fazer. Ir a comprar um leite... de vaca. Bom. Biológico. Ao pasto. Ok, bom. Bem. Então, antes de irmos para as perguntas que temos aqui, explicar também que a base filosófica, teórica da lógica da rotação dos alimentos tem a ver realmente com a imunologia pura, do ponto de vista da mucosa intestinal. Porque se eu estou sempre a consumir um determinado alimento, se eu todos os dias como o mesmo pequeno almoço, há 20 anos que eu como o mesmo pequeno almoço, isso faz com que a mucosa do meu intestino, do ponto de vista de sobrecarga, esteja sempre a produzir os mesmos antigénios, e isso cria uma reação antigênio-anticorpo no meu corpo, que é o que vai dar esta sobrecarga imunológica e que depois pode ter alguns sintomas, como por exemplo a obstipação, as dores de cabeça, as dores articulares, ou seja, existe uma intolerância porque eu estou sempre a comer a mesma coisa. Ok? Portanto, essa é a explicação imunológica do que se passa a nível da mucosa intestinal. Vamos pensar na mucosa intestinal como um leitor de código de barras. Portanto, sempre que eu como, a mucosa intestinal lê os alimentos que estão a chegar e depois os alimentos vão ser degradados no lúmen intestinal, portanto, no tubo intestinal. Temos aqui as bactérias intestinais, ok? Que podemos ter em menor ou menor quantidade e com maior ou pior qualidade, ok? E isto indica-nos um diagnóstico que é disbiose intestinal. Quase todos nós, infelizmente, temos disbiose intestinal e, portanto, o que é que acontece? Que logo aqui vai haver um problema na própria degradação do alimento propriamente dito, além de síntese de vitaminas, não é? Porque as bactérias são importantes, as bactérias intestinais, para sintetizar algumas vitaminas. Quando também temos um problema no lúmen, portanto no tubo intestinal propriamente dito, quando o alimento passa para dentro do meu corpo, vamos dizer assim, de uma forma muito simplista, podemos ter uns buraquinhos, que é uma condição conhecida como o síndrome de hiperpermeabilidade intestinal, significa que
o alimento vai passar diretamente para o sangue, sem ser metabolizado pelas células do meu tubo intestinal e, portanto, vai causar um sem número de alergias e de intolerâncias alimentares. Yes. Esta é a explicação imunológica de porque é que estamos a conversar sobre isto e porque é que isto é tão importante. E, portanto, a nossa alimentação tende a ser muito variada. Muito variada. E o mesmo alimento tende a ser comido depois de 48 horas. Per dar Portanto, tempo... só podem, nesta lógica da rotatividade, devemos comer um alimento num dia e só repetir passado 48 horas, ok? Então, agora temos aqui mais algumas perguntas, que a pergunta é se devemos suplementar com ômega 3. Quando estamos a falar de suplementação de ômega 3, sabemos que se for inverno, não é? No inverno temos que suplementar mais com ômega 3, exatamente porque os peixes não comem tanto as algas e por isso há mais déficit de ômega 3 e então temos que ter esse cuidado mais no inverno. A outra pergunta que temos aqui tem a ver com o queijo mozzarella de búfala. Eu gosto. Io sei, ma è uno degli è un alimento un poco difficile de digerir. Ok, portanto, cuidado quando... É pior da mozzarella, quella fresca de vaca. Então, nesta perspectiva, sempre importante percebermos a perspectiva que estamos a falar. Nesta perspectiva da digestibilidade, é mais fácil a digestão do queijo mozzarella de vaca. E depois, em termos da carne vermelha, já falamos, portanto, o problema propriamente dito da carne tem a ver com aquilo que se dá a comer aos animais. Claro. Relembremos que os animais hoje em dia já quase não comem relva, não comem pasto. Uma vaca come ração. E, portanto, como uma vaca come ração, primeiro não tem que se mexer para comer, porque a vaca e o boi, mas a vaca a andar no pasto tinha que se mexer e isso aumenta a massa magra, que era importante para fazer uma carne de boa qualidade, além de que comia o pasto propriamente claro. Disso, não é? E, portanto, iria metabolizar para depois nós comermos, não é? E depois está o discurso energético, está a ar, all'aperto, com o sol, isso. E respira. Ou seja, consideramos aqui, digamos, quase um respeito pelo animal, no sentido em que um animal que esteja ao ar livre, a apanhar sol também e a mexer-se, a ter o movimento propriamente dito da sua musculatura, isso é o que faria uma carne de boa qualidade. Portanto, assim como a questão do trigo, o que é importante percebermos é que um trigo que vem de um sítio longe, e, portanto, que tem uma série de produtos para que se mantenha em condições. A mesma coisa falamos da carne, a mesma coisa falamos dos animais, do peixe, quando o peixe é da aquicultura. Portanto, tudo isto é o que prejudica a nossa alimentação. E o kefir de água? Kefir, que dizes do kefir de água? Va bene ou não va bene? O kefir va bene. Kefir de leite? Também de leite. Io dico che va bene. Ele diz que va bene, eu digo que não va bene, mas o kefir de água dizemos que va bene. Sim, okay. É neutro. É mais neutro, ok. Muito bem. E, portanto, ok, aqui tínhamos uma pergunta que era a mandioca. A mandioca fa parte di farine, mandioca, tapioca, quelle... Ao pequeno almoço. Ao pequeno almoço io... Per esempio, noi usavamo também para a criança. A mandioca para as crianças, sim. Isso seria outra palestra. Estamos a falar de adultos, porque as crianças têm a sua própria... as diferenças em termos nutricionais e em termos de crescimento e, portanto, só isso dava uma palestra. Muito bem. Cláudio, queres dizer mais alguma coisa? Queres falar, por exemplo, aqui... Per esempio, eu queria dar un esempio di una combinação, cioè di una ricetta... Uma receita tradicional, uma receita tradicional e que possamos, nesta perspectiva, utilizar. Per esempio, você qui conhece o pesto alla genovese. O pesto alla genovese è stato inventato a Genova, in Liguria, in un região che è de mar, è una região de mar,
Io sto a ver che aqui, quando sto no ristorante, muitas pessoas comem pesto. Perché? Perché Porto è una città di mare. Probabilmente Porto. E perché a gente de mare inventò questa ricetta? Perché? Perché tem manjericão, tem pinhões, tem un poco di parmesão ou pecorino, a seconda da ricetta. Certo. E depois azeite virgem, extra virgem. Sono elementi che dão aglio, tem aglio. Certo. Allora, la mistura è un prodotto che calma la popolação che vive no mar perché è sotto influenza di iodio. Ok. E pertanto calma con questi prodotti e integra perché una popolazione che sta perto del mare consuma sotto il sole, eccetera, va a consumare a suar, pertanto va a perdere minerais. Muito bem. Perceberam? Muito interessante esta forma de pensar. Então, um prato interessante para quem vive perto do mar será então este esparguete com pesto. Exato. E pinhões, e azeite, manjericão. Da paz. Da paz. Amanhã vou comer um esparguete de pesto. Então, e agora estamos aqui a perguntar um exemplo de um pequeno almoço. Temos 5 minutos. Pequeno almoço, a seconda di quello che è, per esempio, in pazienti che tenham iperglicemia o diabete, o pequeno almoço tende a ser salgado. Salgado. Não é doce. Portanto, o que estamos a falar, mas vamos dizer geral, mas ok, o que o Dr. Cláudio estava aqui a dizer é que um pequeno almoço de uma pessoa que tenha diabetes devia ser salgado. Per esempio, una fatia. 50 gramas de pão. Com, eu sei que tu é, o presunto, ou também um salmão, ou também atum, un ovo cozido, e giunto a un sumo, per esempio, di toranja. Ok, para estimular o metabolismo. Stimolare il metabolismo, ma non vai a introdurre una grossa quantità di açúcar. Certo, interessante. E o pequeno almoço vá para uma pessoa normal? Una persona normale pode comer un classico o gallette di bolachas, di arroz, di milho. E con un pocato di manteiga e un culiere di compota o mel. Ok. Perché? Perché te dico un pocato di manteiga? Toda a gente gosta mais da dieta do Dr. Cláudio do que da minha. O Dr. Cláudio trabalha no consultório, portanto, podem substituir a minha dieta pela dieta do Dr. Cláudio. Vá, gostam mais da dele do que da minha. Vá. No, a tua è precisa quando tu a inizio vai a desintossicar. Quando temos que desintoxicar e quando as pessoas estão muito mal, que é quando me chegam a mim, estão morrendo. Exatamente. Quando já não estão morrendo. Quando invece una persona sta in condizione normale. Sim, mas em condição normal, mas do ponto de vista terapêutico, então estás a dizer Terapeutico, perché ti dico manteiga? Ma un filo, poco, perché rallenta assimilazione di zucchero. Corretto. Allora, se tu fai una bolacha con compota, è tutta zucchero, perché a bolacha também è... Manteiga com açúcar e uma tosta. Ok. E se não quisermos comer a tosta, por exemplo, não quisermos comer um hidrato de carbono? Per esempio, io do muitas vezes un bolo fatto in casa. Um bolo. Uma fatia. Um bolo, portanto, estás a dizer um bolo seco. Um bolo com seco, farinha, vamos supor, de camute. Sim, ou de espelta, para me agradar, com ovo biológico. Exato. E pomos mel nesse... mel ou um açúcar integral, quello che pode... que gosta de mais. Ok. E então, mas isso são hidratos também? Questi sono hidratos. E depois vai a porre un sumo che pode ser sempre de toranja, que pode ser de frutos vermelhos. O Dr. Cláudio gosta de sumo de toranja. Vamos lá provar os sumos de toranja do Dr. Cláudio, vá. E um fruto de sumos vermelhos. Frutos vermelhos? Sì, ma no não comprado. A dificuldade é quella comprado, tem sempre açúcar junto. Não, já existe. Por exemplo, existe sumo de romã com
os pacotes de sumo de Roma que são naturais. Que são naturais. E não têm Mas se açúcares... uno faz em casa, é melhor com uma centrífuga. Ok. E o que é que tu achas, por exemplo, de fazermos um sumo detox de manhã? Com couve, com maçã, sim. clorela, spirulina. Sim, pode fazer. Concordas? Concordo, questo concordo. Posso concordare, anche centrifugato di verdura. Um batido com quê? Com couve? Com couve, pode ser, mas também com... que estava? Com pepino. Pepino, couve. Con aipo, per esempio. Com aipo. Questi sono tutti concentrados que vão ajudar a vai desintoxicar. Vão a limpar e vão a estimular o metabolismo. E a estimular o metabolismo e, portanto, vamos ficar melhores da cabeça. Exato. Que é o que a gente quer. O aipo em particular. Muito Limpa. bem. Muito bem. O cheiro. Pronto, estamos mesmo a acabar. Queres dizer mais alguma coisa? Addio. Goodbye. Goodbye. Una buona notte. Una buona notte. Grazie per averci ascoltato. Gostei muito de te ter aqui. O Dr. Cláudio trabalha também além de ser um homeopata excelente e ter estudado medicina tradicional chinesa, além, obviamente, da licenciatura em medicina, o Dr. Cláudio trabalha numa área que é a biorressonância, como eu expliquei. Um item dos quais faz a biorressonância é o teste dos alimentos que nós deveríamos ter cuidado ou que somos intolerantes, e nesse caso o que fazemos quando tu fazes este exame é evitar esses alimentos, correto? E também dizer às pessoas que esta evicção desses alimentos pode não ser para sempre, não é? Não. Até a mucosa intestinal estar reparada. Exato, e, portanto, imunologicamente isso depois vai fazer com que já possamos tolerar ou não. Há alimentos, por exemplo, que eu não tolero, há outros alimentos que eu já passei a tolerar com o tempo. E outras pessoas, então, passei a tolerar com o tempo. Bom, muito obrigada por terem estado aí. Foi um prazer, Cláudio. O prazer é estar comigo. E qualquer dúvida que tiverem ou sugestão, pelos canais habituais, e, por favor, partilhem a palestra e subscrevam o nosso canal do YouTube. Brevemente vamos ter vídeos exclusivamente colocados no YouTube, portanto, façam o favor de subscrever. Até à próxima. Boa noite.